Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui para o nosso café. Chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, comentando, compartilhando, mandando para geral, porque vamos debater a atuação de ontem, o empate em que deixou o Vasco na 14ª posição, as chances desperdiçadas, e domingo já tem um jogo com o Santos, sem o Andrei Santos, que já segue com a seleção brasileira hoje, lá na Granja Comari, preparação para o Mundial da categoria na Argentina. Vamos debater isso e muito mais, claro, contando muito com a sua ajuda aqui no nosso canal. Muito obrigado. Ontem nossa transmissão bateu 90 mil visualizações. Muito obrigado pelo carinho, por apostar e acompanhar o nosso trabalho. Muito obrigado mesmo, tá? Bom, vamos falar sobre o jogo de ontem. Vocês viram aí na thumb que eu já começo fazendo um questionamento ao técnico Maurício Barbieri. Até quando o Orediano vai seguir na reserva? O Orediano entrou com 22 minutos do segundo tempo e fez mais do que o Alex Teixeira, que ele não entrou na vaga dele, entrou na vaga do Peck, mas fez mais do que o Alex Teixeira, que saiu um pouquinho depois. O Orediano entra e dá mais vitalidade, ele faz o 1 contra 1 que o Eric Marcos fez pelo lado esquerdo. E eu espero que o Barbieri interrompa essa questão de revezamento no banco. Imagina, o Eric Marcos não estava no último jogo no banco, era o Aguinaldo. Aí nesse foi o Eric Marcos que fez o gol. Aí ele sai para voltar o Aguinaldo, não faz sentido. Então faz um revezamento com o Juan Cruz, por que não? Para voltar o Aguinaldo, o Eric Marcos tem que ficar no banco. Aliás, é a primeira opção ofensiva, porque dá para jogar com o Peck e com o Orediano. Se o Orediano gosta de jogar e joga bem pelo lado direito, e a construção da jogada do nosso gol foi exatamente por ali, em que ele veio buscar a bola no meio-campo, passou por 3 jogadores, serviu o Galarça, que eu não consigo entender como a primeira opção sempre do técnico Maurício Barbieri. Eu não entendo o Galarça ser a primeira opção, o 12º jogador. Ele deve ser um leão no treino, porque no jogo é um gatinho, é um felino inofensivo. Ele quase errou tudo que tentou. Ele salvou uma bola em cima da linha, verdade, mas ele conseguiu levar um cartão amarelo, atrapalhar uma cobrança de falta do Figueiredo, perder tempo de bola. Ah, mas o cruzamento do gol partiu dele. Mas se você reparar, a forma como ele domina a bola está todo torto pelo lado direito, ele conseguiu jogar a bola na área. Aliás, é impressionante como o Vasco tem uma dificuldade de cruzar uma bola na área. Jogar a bola para a área é uma coisa, cruzar é outra. Por isso, esse é um dos motivos em que o Pedro Raul está mal no Vasco. Primeiro que são bolas espetadas o tempo todo para ele brigar no alto. Segundo que o cruzamento vem sempre ou quase sempre da intermediária ou no máximo no bico da grande área. Não tem jogada de fundo. Eventualmente tem. Mas aí, vamos voltar no Orediano. Ele constrói a jogada, dribla 3, serve o Galarça que faz o cruzamento e o Eric Marcos aproveita uma trombada do Pedro Raul e faz o gol do Vasco. Alex Teixeira está rendendo para ser titular? Ele sai todo o jogo. O que acontece com o Alex que não consegue jogar 90 minutos? Ele tem apenas 32 anos. Será que o período que ele ficou fora do país tirou dele essa condição física, esse lastro para jogar 90 minutos? Hoje, sexta-feira, para o jogo de domingo, o Orediano pede passagem. Ele precisa ter sequência, precisa ter moral do treinador. Ah, mas o Gabriel Peck está bem. E ele vai continuar bem pelo lado esquerdo e o Vasco vai ganhar uma peça ofensiva que pode ir ao fundo, porque na direita o Peck não vai ao fundo. Quando vai tem muita dificuldade. Pela esquerda ele ganha profundidade. Por que não botar o Gabriel Peck pela esquerda e o Orediano pela direita? Por que não, Barbieri? É possível fazer isso. Não pode ser um pelo outro. Os dois podem e devem jogar juntos, com os dois servindo o Pedro Raul, com a ultrapassagem dos nossos laterais, que parece que estão com um pouco de alergia de ir ao fundo. Não paga pedágio, não tem multa se avançar, ultrapassar a linha da grande área. O Vasco precisa ter profundidade. O Vasco tem pouca amplitude, utiliza um pouco mais, mas profundidade é quase zero. Quem tentou a profundidade 1 contra 1? O Eric Marcos, que é uma boa opção para o segundo tempo, como o próprio Alex Teixeira será. Eu falei isso ontem na transmissão e vou repetir aqui no nosso café. Eu
Claro que comemorei a volta do Andrei Santos, mas a ida dele para a seleção vai ajudar o Vasco. O Jair, que ontem jogou o tempo todo e estava mal no primeiro tempo, melhorou no segundo, fazendo a função de primeiro homem. Agora, domingo, contra o Santos, vai ser Rodrigo, Jair e Galarça? Aí não. Aí eu não consigo entender. Por que não? Já que insiste e não tem um meia. Carabarral não pode jogar, inclusive domingo, nem o Juan Cruz. Então o Ignaldo vai voltar para o banco, né? Mas o Carabarral não entra. Ele é um meia contratado para a função que não entra. Aí ele entrou mal contra o Bahia. Cara, mas ele vai entrar sempre mal, então para que contratou? Não faz sentido. Se ele está no elenco, tem que dar oportunidade. Primeira foi mal, na segunda, e ele não entra. A gente precisa de um meia. Aí inventou o Juan Cruz contra o Fluminense. Aí ontem precisava de um meia. Não tinha. Aí inventou o Figueiredo. Porra, se eu sou da função, eu vou ficar muito da vida com ele, com o Barbieri. Porra, o cara não me bota para jogar. Na minha função, ele precisa de um cara. Ele não confia em mim. É a impressão que eu tenho. Sem o Andrei Santos, Barros, libera o Jair um pouquinho. Ou, quem sabe, tenta construir com o Alex Teixeira essa função de meia por enquanto. Ou até mesmo o Gabriel Peck por dentro. Cara, o Vasco tem que treinar e tem que trabalhar soluções. O Vasco só treina. E não pode ficar cansando. O time cansa. Fisicamente o time dá uma afogada. Aí tem 5 substituições para poder entrar. E ontem, de forma inacreditável e inexplicável, 48 do segundo tempo, o Barros entra para sair o Pedro Raul, Vasco precisando fazer o gol da virada. Bola no alto, o Pedro Raul brigar. Então tem umas mexidas do Barbieri que não fazem o menor sentido, algumas escolhas dele. Domingo é um jogo importantíssimo, o Vasco não é favorito, não é favorito. O Santos está na 9ª posição, tem um ponto a mais só, mas vem jogando melhor que o Vasco. O Santos tem 2 vitórias na competição, o Vasco tem uma. O Vasco está se especializando em empatar, foram 3 empates. Que, aliás, o Barbieri na coletiva de ontem não teceu. Não, o Palmeiras só perdeu 2 pontos, o campeonato foi para o Vasco, o Fluminense perdeu 2 pontos para o Vasco. Pô, o Vasco vai ser o rei dos empates? Barbieri, se nós empatarmos 20 jogos, nós vamos ser rebaixados. Primeiro critério de desempate é a vitória. E a vitória soma 3 pontos. Um empate, 1. Eu prefiro. Vence uma e perde outra. Somo 3 pontos em 2. Não somar 2 pontos em 2. E eu passo a ter vitória por critério de desempate. Ah, a sequência do Vasco foi pesada. Bahia e Coritiba não são pesados. Quem está pesado é o Vasco, que não conseguiu vencer o Bahia, que está com a mesma pontuação dele, do Vasco. Diferencia o que? O número de vitórias. Tem 2, o Vasco tem 1. O Coritiba, hoje, o Coritiba é o 19º colocado. Perdeu 3 e empatou 2. O Vasco conseguiu empatar com o Coritiba. Conseguiu empatar, porque achou um gol do Eric Marcos. Se pegar o primeiro jogo do Atlético Mineiro, se pegar o 5º jogo com o Coritiba, o Vasco fez assim, ó. Queda. E vai pegar o Santos domingo. Preocupante. É isso, galera. Grande abraço e até mais tarde.